Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, meus caros amigos do Burke Instituto Conservador. Está no ar a 8ª edição do Burkecast. Eu me chamo Aramis de Barros e transmito desde Navegantes, costa norte de Santa Catarina, no litoral sul do Brasil. Este 8º episódio do Burkecast é especial porque trata-se da nossa primeira edição internacional do programa. O nosso bate-papo semanal informativo sobre diversos temas é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma de ensino online completa para o estudante interessado em temas ligados ao conservadorismo. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com e escolha o módulo de estudo do seu interesse. Você pode acessar os episódios do Burkecast pelas plataformas tradicionais, YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes, além da programação da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do Burkecast toda segunda-feira às 21 horas. Se você gostar do conteúdo, eu peço a gentileza de você deixar o seu like, o seu comentário e também peço o favor de você compartilhar ao máximo esse bate-papo. Meus amigos, o currículo do nosso convidado dessa primeira edição do internacional do Burkecast, ele é tão incrivelmente extenso que, se eu fosse descrevê-lo por completo, eu certamente passaria o tempo todo no nosso podcast apenas descrevendo. Então, basta dizer a vocês que ele é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Monash de Melbourne, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é diplomado pela Universidade Murdoch em Tertiary Education, foi premiado como professor de Direito do ano de 2013 pela Universidade Murdoch de Perth, na Austrália, professor adjunto de Direito na Universidade Notre Dame em Sydney. Ele também é membro do Comitê Consultivo, da equipe de liderança, do Comitê de Pesquisa e Graduação e do Comitê de Ética e Pesquisa do Sheridan College de Perth. É editor-chefe do The Western Australian Jurist. Pertence ao conselho editorial da revista Legis Augustus, do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Consultivo e Acadêmico do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, o IJCB. É membro do Instituto Federalista do Brasil e foi membro do Comitê Igreja e Nação da Igreja Presbiteriana da Austrália Ocidental. Hoje, nessa primeira edição internacional do Burkecast, para conversarmos sobre o tema Como vai o Ocidente, eu tenho a imensa satisfação de receber um convidado que gentilmente nos atende desde a bela e isolada metrópole de Perth, no estado da Austrália Ocidental, o nobre doutor Augusto Zimmermann. Doutor Augusto, muito obrigado pela enorme gentileza que o senhor tem de nos atender para essa entrevista aí do outro lado do mundo. Por favor, as suas considerações iniciais. Olha, é um prazer enorme poder conversar contigo, Aramis, é um prazer enorme e eu espero que aquilo que eu tenho a dizer seja de importância e que tenha um certo impacto no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade a mim conferida. Muito obrigado, doutor Augusto. Doutor Augusto, o tema do nosso podcast é o mundo ocidental. E eu queria começar essa nossa entrevista dizendo o seguinte: o senhor está geograficamente do outro lado do mundo, vivendo aí no oriente do mundo. Entretanto, do ponto de vista cultural e civilizacional, o senhor está no ocidente. O senhor está inserido naquilo que nós chamamos de mundo ocidental, ao qual a Austrália pertence, né? Então, eu peço ao senhor que, por favor, nos explique para a nossa audiência exatamente o que é o mundo ocidental e a cultura ocidental. E, aproveitando, diga para nós se o homem ocidental tem razão quando ele elege essa civilização como a mais rica, próspera e livre de todos os tempos. Olha, não há dúvida que o Ocidente adquiriu, ao longo de todos esses séculos, uma miríade de empreendimentos humanos que realmente é extraordinário.
a gente pode dizer que o mundo tem um débito com o Ocidente, em virtude dessa capacidade que a gente tem no Ocidente de inovar e de respeitar a dignidade humana e o indivíduo. Essa é a nossa tradição, muito ligada, obviamente, aos valores judaico-cristãos, que foi uma importante característica, e tem sido uma importante característica do próprio desenvolvimento da cultura ocidental. A minha área, por exemplo, sendo o direito, eu até escrevi uma tese de doutorado, de PhD, pela Monash, que é exatamente a questão do Estado de Direito. E essa visão do Estado de Direito é muito ligada à nossa tradição jurídica ocidental. O Estado de Direito, obviamente, que nesse caso, pressupõe a existência de leis maiores do que a lei do Estado, de maneira que essa visão do direito serve como um efetivo combate ao poder arbitrário do Estado. Então, a gente, quando fala disso, eu tenho que até ser curto, porque eu poderia passar o dia inteiro conversando a esse respeito, mas uma das coisas que a gente tem no desenvolvimento ocidental, através do cristianismo, é a formação e a concepção dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Esse tipo de reconhecimento desses direitos, ele tem uma relação intrínseca com o valor da pessoa humana e o fato de que nas Escrituras, Deus muito claramente diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso tudo facilitou o desenvolvimento, indubitavelmente, da própria democracia ocidental, do próprio constitucionalismo moderno e do próprio combate à escravidão, que era uma instituição aceita na antiguidade e ainda foi aceita durante todos esses períodos pelo mundo não ocidental. Por exemplo, o mundo árabe, onde oficialmente a escravidão acabou apenas por pressão do Ocidente na Arábia Saudita em 1962. Muito embora a gente saiba muito bem que a escravidão continue a existir nesses países árabes. Pois não. Doutor Augusto, nós temos hoje algumas sombras rondando o mundo ocidental. Podemos dizer que, do ponto de vista externo, né, nós temos alguns poderes ameaçadores, como o Partido Comunista Chinês, a Rússia de Putin. Aqui, dentro do mundo ocidental mesmo, internamente, nós temos a influência corrosiva de marxistas e progressistas no nosso sistema educacional. Nós temos a ação furtiva de organizações dinásticas secretas e semissecretas, como, por exemplo, os conhecidos Bilderberg, CFR, o Council on Foreign Relations, a Trilateral, as suas inúmeras fundações internacionais. Nós temos hoje essa situação aí ligada à pandemia, com toda essa crise econômica que ainda deve eclodir sobre o Ocidente nos próximos meses. Nós temos a ação de grupos que podem ser classificados como terroristas internos, como Black Blocs, Antifas, Black Panthers. Na sua opinião, quais são hoje, nesse começo de século XXI, os maiores desafios e as maiores ameaças que o Ocidente enfrenta? Ora, essa é uma pergunta muito boa e, ao mesmo tempo, uma pergunta bastante complexa, porque existem vários fatores influenciando o Ocidente nesse momento de uma maneira, como você mesmo coloca, extremamente negativa. Obviamente que o Ocidente sempre foi uma cultura mais aberta do que qualquer outra, na recepção de valores até mesmo não ocidentais. Por exemplo, o fato de que a nossa cultura ela é judaica-cristã, e o fundador do cristianismo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na verdade, não era ocidental no sentido geográfico da palavra. Basicamente, o cristianismo só virou ocidental porque os cristãos foram massacrados, eliminados por essa religião desastrosa chamada islamismo. E eu já escrevi vários artigos a respeito do genocídio de cristãos que continua até hoje no mundo árabe. Obviamente que o Ocidente, então, sempre teve essa visão aberta a receber ideias, porque, obviamente, que no cristianismo, se a gente observa a interpretação da Escritura de uma maneira própria, o cristianismo ele rompe essas barreiras culturais. Na verdade, quando você é cristão,
não existe a diferença entre judeu e gentil, não existe a diferença entre homem e mulher, no sentido de que todos são dotados de direitos fundamentais e inalienáveis que são dados por Deus, através do fato de que Deus é um Deus de amor e é um Deus também que garante uma lei maior. E uma lei maior que basicamente protege o indivíduo da onipotência e onipresença do Estado. Quando esse fundamento filosófico ele é rompido, o Estado passa a ser deificado. E o que a gente presencia muito claramente através da esquerda é a glorificação e a deificação do poder estatal. E, obviamente, que um poder ilimitado, porque aí você tem o pós-modernismo dizendo que, basicamente, uma visão maquiavélica aqui da palavra, os fins justificam os meios. Então, a gente tem que lembrar que os fundadores do movimento cristão foram, na verdade, judeus. E o Antigo Testamento era a única escritura da igreja até que se criou o cânon do Novo Testamento. Agora, o Robert Dahl, que é um emérito professor de ciência política da Yale University, eu sou jurista, mas também tenho os meus incursos na ciência política, ele mesmo coloca que, na verdade, uma das condições para a estabilidade da democracia é que a democracia ela depende de valores culturais que sejam compartilhados pela comunidade como um todo. E uma das razões de eu ver esse colapso do Ocidente é o relativismo moral. E, basicamente, também essa questão do pluralismo cultural ser usado para eliminar, no certo sentido, a identidade cultural e nacional de um povo. Isso gera diversos problemas, que a gente pode dizer que, na verdade, gera a balcanização desses países e a divisão desses países em grupos. E aí o que a gente tem nesses grupos é a ideia de que o grupo é mais importante do que a nação como um todo e que, na verdade, os direitos passam a ser tribalísticos. Obviamente que quando os direitos são tribalísticos, direitos grupais, até mesmo os indivíduos dentro desses próprios grupos passam a ser oprimidos, porque o multiculturalismo ele é opressor do indivíduo, porque ele coloca essa pessoa dentro de um certo grupo e submete esse indivíduo à dominação dos mais poderosos elementos dentro desses grupos perspectivos. Uma coisa que a gente vai precisar resolver de uma maneira clara é esse tipo de destruição do apreço pela cultura ocidental, que gera também o próprio desgosto com a própria cultura. E, no último caso, você tem aí a situação, por exemplo, na Inglaterra e na Austrália, de jovens islâmicos passarem a ter uma lealdade maior com a religião islâmica do que com a sua própria sociedade. E aí você tem, como resultado imediato disso, a emergência de uma identidade islâmica muito forte, que, num certo sentido, favorece até mesmo o radicalismo de grupos terroristas, por exemplo. Uma entrevista recente feita na Inglaterra por um jornalista, entrevistando aí, nesse caso, jovens islâmicos, eles tinham um apreço pelo terrorismo e até mesmo justificavam os atentados terroristas nesses países. Isso é porque a esquerda indoutrinou-os a terem desprezo pela cultura ocidental. Então, quando você não tem apreço pela cultura do seu país, você reverte a uma coisa mais tribalística. E isso é o que exatamente está acontecendo no Ocidente nesse determinado momento. Então, todo esse projeto de destruição da identidade nacional, todo esse projeto de destruição da ideia do valor do indivíduo como submetido às regras jurídicas e também recipiente ou recebedor de direitos e garantias fundamentais. O direito passa a ser dado através do seu posicionamento num determinado grupo. E se você não pertence a grupo nenhum, você passa a não ter direito algum de nenhuma maneira possível e imaginária, porque o direito grupal ele substitui o direito do indivíduo. Doutor Augusto, a partir disso que o senhor disse, nós poderíamos depreender que a alma da religião islâmica é incompatível com o mundo ocidental?
Certamente que são entidades diferentes. O profeta o profeta Maomé recebeu, de acordo com o argumento dele, uma visita espiritual. Mas, obviamente, desse anjo chamado Gabriel. Mas, na verdade, eu não acho que tenha sido o anjo Gabriel de maneira alguma, porque a Bíblia coloca muito claramente que até mesmo o diabo ou os seus entes espirituais seguidores, na verdade, eles se passam por anjos de luz. Podem se passar por anjos de luz. E a mensagem do islamismo é uma mensagem de submissão. A própria palavra islamismo significa submissão. Não existe no islamismo, por exemplo, a capacidade de criação de um direito natural e da ideia, por exemplo, de que as pessoas são possuídas ou recebem direitos inalienáveis, porque, ao contrário do cristianismo, o Deus do islamismo é um Deus que possui uma visão positivista do direito, que é, por exemplo, uma visão mais arbitrária. Então, quando a gente fala do direito no Ocidente, a gente fala muito dessa questão de que o direito, na verdade, ele é criado através da concepção das coisas feitas ou adquiridas ou formadas através de Deus. Então, por exemplo, o fato de você ter direitos naturais não é uma coisa arbitrária. O direito natural é derivado da natureza humana, assim como, por exemplo, as leis do universo. Isso tudo teve uma relação muito profunda, e o Rodney Stark coloca isso muito claramente no seu livro, por ser um livro que é A Vitória da Razão, The Victory of Reason, que isso é que alavancou o desenvolvimento do Ocidente. Na verdade, o progresso tecnológico, o progresso de todas essas ciências no Ocidente são relacionados ao fato de que esses cientistas achavam muito claramente que Deus deu dois livros, é o livro da natureza e o livro da revelação, que é a Bíblia. E que, na verdade, você sendo cientista, descobrindo as leis da natureza, isso era considerado como um ato de adoração a Deus, de conhecer melhor a Deus. Isso é por isso que Newton fez ciência. Na verdade, Newton era um teólogo que resolveu fazer ciência como um ato de adoração a Deus para que ele se sentisse mais próximo a Deus. Isso tudo é a razão pela qual o Ocidente se desenvolveu muito mais de qualquer outra cultura, porque o nosso Deus não é um Deus arbitrário, não é um Deus opressor, como é o Deus do islamismo. Na verdade, o nosso Deus é um Deus de amor, de benevolência e que protege a pessoa humana contra a opressão. Na verdade, até a Bíblia muito claramente diz que ele libertou o povo dele do jugo opressor do faraó do Egito. Isso é apenas uma passagem bíblica, mas existem várias passagens bíblicas que justificam a resistência à opressão estatal. Inclusive, o próprio eleito dele, o Davi, que era amado por Deus, foi repreendido pelo Natan. Eu não sei se é o nome que a gente usa em português, mas era o profeta de Deus dizendo para David que nem ele teria capacidade de fazer certas coisas que o direito maior não permitisse, ou a lei maior. E, doutor Augusto, ainda nessa pergunta, como o senhor vê particularmente a ação desses grupos que o professor Olavo de Carvalho chama de metacapitalistas, esses financistas dinásticos? O senhor vê na ação furtiva dessas famílias que estão aí já há mais de 100 anos, né, algumas há mais de 200 anos, o senhor vê alguma ameaça real nesse projeto? Inclusive, alguns autores até chamam de um projeto mamonista, em referência a Mamon, né? Quer dizer, o adorador do dinheiro, do poder decorrente do dinheiro. O senhor vê ameaça ao Ocidente na ação desses poderes mamonistas ou financistas? Obviamente que sim. Na verdade, depois que a pessoa passa como eu posso colocar isso num certo sentido, a negar a presença de Deus na sua vida, ela passa a ser Deus para ela mesma. E quando o dinheiro já não é mais aquela coisa que atraia, porque a pessoa, então, como, por exemplo, um Soros da vida, que possui bilhões de dólares ao seu dispor, na verdade ele começa a querer, é a sede de poder, não é? Então ele passa a querer mais do que isso.
Eu não acho que o Bill Gates, quando começou a carreira dele, tivesse essas intenções que agora eu posso até colocar suspeitas e talvez até malignas. Eu não estou aí para necessariamente dizer que tudo aquilo que diz a respeito dele é verdade, mas eu começo a ter minhas dúvidas, na verdade. Mas o que eu quero dizer para você é que é aquela mesma coisa que o Montesquieu colocou, que o poder corrompe, não é? Então, sim, quando a pessoa já tem muito dinheiro e já se sente toda poderosa, acontece isso, que o dinheiro acaba corrompendo a pessoa. E Deus mesmo fala, o amor ao dinheiro não é o dinheiro que causa isso tudo, é o amor ao dinheiro, é o amor ao poder. E aí, quando a pessoa já consegue ter tudo isso, que são essas vantagens, essas benesses materiais, ela move para um segundo passo, que é exatamente querer usar esse poder para poder controlar as pessoas, para poder controlar o mundo, inclusive. Então, essa agenda globalista, ela pode ser até colocada nesse sentido, de que é a sede de poder. Obviamente que muitas dessas pessoas não sabem que elas estão servindo a um poder maior, porque, num certo sentido da palavra, elas servem a um objetivo espiritual maior. Porque o próprio livro da Revelação, que a gente chama de Apocalipse no Brasil, em português, é exatamente esse livro contando a respeito da tentativa do inimigo maior de concentração de poderes através do uso dessas pessoas que ou servem a ele, ou, na verdade, são ludibriadas e, na verdade, pensam que estão se servindo a si próprios, mas estão sendo condenadas num nível espiritual a um plano maior e a um plano destrutivo. Então, essas coisas são muito complexas. Então, essa pergunta que você me faz, eu não tenho a menor dúvida de que o poder, a sede de poder, é o que está por trás de tudo isso. E, obviamente, que o coronavírus, se isso for realmente criado como uma coisa de laboratório para gerar esse tipo de plano, o coronavírus, na verdade, ele falhou no sentido de não ser tão letal quanto se esperava, porque, ao contrário de uma gripe forte, o coronavírus não mata pessoas que não tenham doenças já adquiridas, como, por exemplo, cardiovasculares ou problemas de diabetes. É um vírus fraco, que mata muito menos do que uma gripe forte. Isso, na verdade, os cientistas já estão colocando isso muito claramente. Aqui, a pessoa que se dizia ter morrido com uma idade menos avançada, de 30 anos, agora se descobriu, através do jornal de maior circulação do país, que a informação era falsa, que ele não morreu do vírus, ele nem tinha o vírus. A média de idade das pessoas que morrem do coronavírus é 80 anos de idade. Na Austrália, a última pessoa que morreu tinha 92 anos de idade e já tinha Alzheimer. Então, a gente fica assim, pensando se morreu por causa do vírus ou morreu com o vírus, o que é uma coisa completamente diferente. Uma pessoa que já está com a saúde fragilizada, obviamente que pegando qualquer coisa a mais pode ser realmente letal. Agora, deixa eu te falar, que isso é uma coisa muito importante. Os chineses não precisam tanto de agirem por conta própria e de uma maneira mais direta, porque as elites governamentais do mundo, na verdade, têm feito um trabalho magnífico de destruição dos valores ocidentais. E a economia global está entrando em colapso agora. Num certo sentido, para que se crie um governo global, é preciso, então, que se crie um problema global. E o problema global inicialmente seria, por exemplo, a questão do aquecimento global. Como Exatamente. Isso já não funciona tanto, porque o aquecimento global, a teoria do aquecimento global hoje está entrando em absoluto descrédito, porque está finalmente a se descobrir que não passa de uma fraude. Então, essas elites globais estão movendo para um segundo plano, que é exatamente a criação de um suposto problema de ordem mundial, para que, então, a solução que seja dada é uma solução global. Como Deus é muito bom, e esse vírus não é tão mortífero como se imaginava, então as elites estão um pouco mais desconfortáveis, porque elas vão ter que implementar o seu projeto de poder com uma razão que é, na verdade, muito fraca e que, na verdade, agora também vai estar entrando em descrédito. Inclusive porque você vê essas manifestações de esquerda nas ruas, e vamos ver quantas pessoas vão contrair essa suposta doença, agora que todo mundo se aglomera para fazer baderna
para fomentar a destruição desses países, inclusive os Estados Unidos tendo esse problema, então, de uma maneira ainda mais contundente do que qualquer outro país. Perfeitamente, doutor Augusto. Inclusive, essa última parte da resposta do senhor vem corroborar aquilo que nós já temos falado aqui no Burkcast, inclusive na última entrevista que tivemos aqui com o professor Ricardo Felício, falando sobre os pontos comuns entre a agenda ambientalista radical e agora essa agenda, digamos, pandêmica, né? Uhum. Porque essa última começa a colocar em prática aquilo que a outra não conseguiu, por justamente não ter conseguido emplacar o terror e o medo em escala global que se desejava implementar, não é verdade? Absolutamente, você tem toda a razão, e eu até vou mais além de dizer para você que a palavra ambientalista, em inglês, ela é environment. E environment, um sinônimo para a palavra ambiente, é uma palavra chamada de surroundings, que é exatamente a questão de que tudo é um ambiente. Então, por um projeto totalitário, um projeto comunista, que agora está sendo avançado de maneira sinistra e maquiavélica pela assim chamada crise do Covid, que na verdade é uma crise de intervenção estatal, não é uma crise causada pelo vírus de maneira alguma, é uma crise causada intencionalmente por governantes sedentos de poder, e alguns deles, obviamente, ligados à corrupção do governo chinês, que, na verdade, duas estratégias podem ser usadas. Uma é apostar no colapso cultural e moral do Ocidente, onde as pessoas são usadas como idiotas úteis. Obviamente que Lenin não precisava, às vezes, de corromper algumas pessoas para que essas pessoas abraçassem a causa do comunismo. Simplesmente, ele acreditava que existisse uma certa imbecilidade da parte de algumas pessoas. Agora, aquelas que são mais inteligentes e abraçam essa causa é porque, na verdade, foram corrompidas. A agenda ambientalista, a palavra ambiente, significa tudo, porque o ambiente é tudo que está em volta da pessoa. Então, no lugar de se falar de comunismo, se fala de ambientalismo, e a pessoa não percebe que ela então vai ser controlada em todo e qualquer aspecto da sua vida. Por exemplo, através da agenda ambientalista, pode-se dizer o que carro você pode comprar, quanto tempo você tem para tomar um banho, se é que você pode comprar um carro, por sinal, ou qualquer outro aspecto da sua vida. Até mesmo onde você tem que colocar a lata do refrigerante em qual das latas de lixo lá com diferentes cores, como aqui na Austrália, que você recebe uma multa se não fizer. Então, toda a sua vida passa a ser regulada pelo Estado, todos os aspectos, porque, afinal de contas, como eu mesmo coloquei, environment significa surroundings, ou everything is. So, surroundings, o ambientalismo, significa tudo que está à sua volta. Isso é a agenda comunista potencializada no seu máximo. Exatamente. Doutor Augusto, eu vou aproveitar que o senhor mencionou a questão do Covid-19 e quero lembrar aqui um artigo excelente que o senhor escreveu para a revista australiana Quadrant, cujo título eu tomei a liberdade aqui em tradução livre de traduzir como Poder Estatal, Controle e Covid-19. Então, nesse artigo excelente, o senhor cita o conhecido conservador americano Dennis Prager, né? O autor dessa PragerU, essa Prager University, esses vídeos excelentes que a gente encontra no YouTube, né? E o Dennis Prager, ele cita os elementos que caracterizam o chamado Estado policial, que inclusive o senhor distingue do Estado totalitário, né? E o Dennis Prager, ele cita 4 exemplos que eu achei muito curiosos, que são característicos do chamado police state, ou Estado policial. Então seria o primeiro, leis draconianas que privam o cidadão de seus direitos elementares. O segundo, amplo apoio da grande mídia a essas medidas e a narrativa oficial do Estado. É impressionante, nós estamos vendo isso perfeitamente, né? Número 3, uso excessivo da força pelo aparato de coerção do Estado, ou seja, pela polícia ou pela Guarda Nacional, ou seja,
por que força for, né? E em quarto e último lugar, estímulo pelo Estado para que as pessoas se vigiem e se denunciem mutuamente, que é uma outra coisa que também nós estamos vendo. Verificando todas essas coisas acontecerem hoje no meio das democracias ocidentais, em função da tal, ou supostamente em função da tal luta contra o Covid-19, eu pergunto para o senhor o seguinte: quão difícil o senhor acha que será para o Ocidente, diante desse quadro, resgatar a atmosfera de liberdade que, afinal de contas, levou séculos para ser construída? Essa é uma pergunta muito válida, muito importante. Eu fico muito satisfeito que você tenha apreciado a leitura daquele artigo que eu escrevi. Eu tenho escrito vários artigos sobre essa questão do Covid, porque eu fico muito preocupado com o fato de que essas medidas arbitrárias possam jamais serem eliminadas da sociedade. Esse controle absoluto e total da sociedade através dessa suposta epidemia. Obviamente que os governos autoritários, totalitários, eles sempre começam com uma alegação de uma atitude benevolente. O nazismo é um bom exemplo disso, porque Hitler alegou que precisava dessas medidas extraordinárias com uma alegação muito razoável de que os comunistas estavam planejando a tomada de poder e que ele iria, então, proteger a sociedade alemã. Muito embora os alemães, muito inocentes, não perceberam que o nazismo e o comunismo sempre trabalharam juntos para a destruição das sociedades. O próprio Stalin deu para Hitler a Alemanha, pedindo para que, então, a oposição ao nazismo por parte dos comunistas fosse abrandada. Eles votavam juntos no parlamento alemão, mas gostavam de fazer aquelas brigas na rua só para se divertirem um pouco. E, obviamente, que você sendo nazista não poderia ser comunista e vice-versa, então eles são como que irmãos que estão brigados, né? Mas a ideologia é muito parecida. O que eu quero dizer com isso é que medidas extraordinárias, elas sempre emergem quando você cria uma crise, que pode ser uma crise pandêmica, uma crise de radicalismo ideológico, aí o Estado emerge com uma solução para o problema. Mas a gente sabe, através da história, que quando isso acontece, dificilmente o poder retorna. Dificilmente as elites, quando elas concentram tanto poder, elas vão devolver esse poder ao povo. Isso é uma coisa que a gente sabe através da história que raramente acontece. Agora, o Brendan O'Neill, que é um ex-trotskista, marxista, ele sabe muito bem o que é que a esquerda autoritária planeja para avançar as suas causas socialistas, as suas utopias socialistas. E é muito interessante o que ele coloca, que, na verdade, as elites governamentais, elas estão se distanciando do povo cada vez mais. E, num certo sentido, decepcionadas que o povo está colocando uma elite alternativa no poder através, por exemplo, da eleição do Trump nos Estados Unidos e do Jair Bolsonaro no Brasil e, num certo sentido, até o próprio Boris Johnson na Inglaterra. Isso incomodou, o Brexit, por exemplo, incomodou profundamente essas elites que querem essa chamada concentração de poder, como você mesmo colocou, Aramis. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que talvez o que está acontecendo agora reflete a vontade política das elites governantes de concentração de poder e de poder arbitrário. Porque talvez essa lavagem cerebral que eles planejavam tenha não necessariamente vingado através da agenda ambientalista, ou talvez até mesmo da desculpa da pandemia, mas a verdade absoluta e inexorável é que existe uma tentativa de eliminação das liberdades fundamentais do indivíduo e de controle da sociedade, e que isso, se não for agora o grande momento dessas elites, elas estão testando a paciência do povo e vendo até que ponto o povo vai nessa busca deles pelo poder. Ok, muito bom, doutor Augusto. Eu gostaria de falar com o senhor um pouco agora sobre, ainda tendo o Ocidente como foco,
falando um pouco sobre a crise naquilo que a gente chama de pedra fundamental de qualquer sociedade, que é a família, né? A instituição da família. E para isso eu gostaria de citar um autor conservador belgo-canadense que, infelizmente, ainda não é muito conhecido no Brasil, Mark Steyn. Ele escreveu uma obra bem interessante chamada America Alone, onde ele relaciona a crise do Ocidente, mais especificamente, ele está citando ali no livro com bastante frequência a recente onda migratória, né, descontrolada na Europa. Ele relaciona essa crise com 3 fatores que estão, de certa forma, ligados ao declínio da família ocidental. O primeiro deles é a crise demográfica, ou seja, a baixíssima taxa de fecundidade que se verifica nos países mais ricos, né, e prósperos do Ocidente. Taxas que chegam, por exemplo, como na Espanha e na Itália, 1,1 filho por casal, 1,3 filho por casal, né? Segundo ponto, ele chama de civilizational exhaustion, ou a exaustão civilizacional, ou seja, o abandono, né, o cansaço das pessoas e o consequente abandono dos valores com os quais aquela sociedade, aquela civilização foi construída. E em terceiro lugar, ele menciona o caráter que ele chama de insustentável do welfare state nas sociais-democracias mais avançadas do Ocidente, né? Ou seja, ele fala que essa crise demográfica vai gerar uma plataforma de gente produzindo cada vez menor para uma plataforma populacional de gente recebendo cada vez maior, né? Então, o senhor concorda com esses pontos mencionados por Mark Steyn? O senhor acha mesmo que o declínio da família e tudo aquilo que diz respeito a esse declínio tem realmente uma preponderância no atual estado do Ocidente? Sem dúvida que tem. Essa sua pergunta também é brilhante, porque é um aspecto fundamental a ser abordado. Obviamente que, nesse caso, a gente tem que pensar não só no trabalho de Mark Steyn, America Alone, mas em outros também autores que comentam a respeito dessa matéria. Eu poderia citar, por exemplo, Patrick Buchanan, que escreveu aquele livro The Death of the West, A Morte do Ocidente. E, obviamente, que o aborto é uma questão importante a ser tratada, talvez porque a taxa de natalidade seja tão baixa em países como a Espanha, que é uma degradação moral inacreditável. Quando eu estive em Madrid com meu pai, a gente ficou horrorizado com o que viu. A sociedade que entra em colapso completo em termos de valores. E, obviamente, que aí talvez o aborto seja aquilo que, ironicamente, os islâmicos diriam, matando mais aí do que o próprio terrorismo, né? Porque o aborto, a taxa de natalidade é tão baixa que é capaz até, eu não fiz ainda um estudo a respeito, e não li a respeito, mas talvez as pessoas, as famílias, né, na Espanha tenham mais filhos mortos do que vivos, né? Porque talvez se mate mais do que as crianças possam nascer nesses países. Então, esse é um grande problema. Isso gera crise demográfica, porque, obviamente, é uma cultura hedonística, narcisística, em que as pessoas não querem ter o trabalho de criar uma família. E porque talvez não esperem mais a ajuda da família através do welfare state, do Estado assim chamado de bem-estar social, que é exatamente eliminando aí a compaixão, eliminando a capacidade das famílias de cuidarem de si próprias, assim, por exemplo, do filho ter um apreço e um amor pelo pai. Quando o pai atinge uma certa idade, o filho cuida do pai. Mas nesses países ocidentais, a gente tem o governo para fazer isso. Então, isso gera uma crise de compaixão. Eu me lembro que, quando eu morava em Fremantle, tinha uma senhora já de 80 anos de idade que nunca foi visitada pelos seus filhos, mas ela recebia o cheque dela lá do chamado Centrelink, que é a agência de provedora de benefícios a esses idosos, inclusive financeiro. Então, isso gera uma crise de compaixão e uma crise de caridade. Obviamente, também, que quando você tem um Estado grande, poderoso, esse Estado precisa ser mantido financeiramente. Então, você gera aí, nesse caso, um aumento substancial da carga tributária. E quando você
tem que pagar, como no caso aqui na Austrália, uma sociedade onde a carga tributária é aviltante, dar, por exemplo, mais de 50% do seu salário através de impostos diretos e indiretos para o Estado, o que sobra para a caridade? Sobra muito pouco. Agora, porque essas pessoas que não precisam pagar impostos, porque estão desempregados, recebem do governo, acham que o governo é esse benevolente provedor de todos os benefícios. Isso, o Humboldt coloca muito claramente, também causa uma crise na vontade do indivíduo de se sacrificar pelos outros e até mesmo de criar as suas próprias ações mais espontâneas. Isso enfraquece a capacidade da pessoa de lutar para ser vencedora e também enfraquece a simpatia e a assistência mutual que é tão necessária para o desenvolvimento econômico e cultural de uma sociedade. Então, o que a gente presencia no Ocidente é a franca decadência do Ocidente, o colapso dos valores morais, e que vai necessariamente gerar aquilo que o Patrick Buchanan coloca, se nada for feito e que se as pessoas não acordarem, a morte dessa civilização. Muito bem, muito bom, doutor Augusto, perfeitamente. Amigos ouvintes do Burkcast, este é o 8º episódio do Burkcast, a primeira edição internacional do programa, e nós estamos contando hoje com a nobilíssima presença do Dr. Augusto Zimmermann, que nos atende desde a belíssima metrópole de Perth, na Austrália Ocidental. Já temos transcorridos 41 minutos desse prazeroso e muito informativo bate-papo. Eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, e também, se for possível, compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Doutor Augusto, alguns autores europeus, e eu vou citar, os que eu vou citar aqui não são necessariamente conservadores, né? Mas eles têm observado com preocupação o estado de coisas na Europa, né? E vamos tomar a Europa aqui como uma espécie de modelo do mundo ocidental, né? E alguns desses autores têm usado palavras muito duras, muito severas, para descrever o que está acontecendo no mundo ocidental a partir do que eles veem, sobretudo na Europa, né? Um deles, inclusive, que já começa a ser conhecido no Brasil, é o britânico Douglas Murray, autor desse famoso livro, já traduzido para o português, que é A Estranha Morte da Europa. Douglas Murray diz o seguinte, vamos abrir aspas aqui para ele: a Europa está cometendo suicídio, ou, pelo menos, seus líderes decidiram cometê-lo. A civilização que conhecemos como Europa está em processo suicida, e nem a Grã-Bretanha, nem qualquer outro país do Ocidente europeu pode impedir tal destino, pois parece que todos eles sofrem dos mesmos sintomas e da mesma enfermidade. Nós temos também aqui um autor francês, esse ainda não muito conhecido no Brasil, chamado Pascal Bruckner. Ele é autor do livro A Tirania da Culpa. E ele fala de uma forma bastante curiosa, ele como francês, ele fala em ódio que o homem ocidental tem de si mesmo e da sua própria cultura, o ódio que ele acabou desenvolvendo, né? E ele cita essa expressão de ódio da seguinte forma, mais uma vez aqui vamos abrir aspas para o autor, né? Pascal Bruckner dizendo: nós, franceses, nos odiamos muito mais do que somos por eles, os estrangeiros, rejeitados. Um país, a França, tão inseguro de si, torna-se incapaz de despertar entusiasmo em sua juventude, seja ela nativa ou de imigrantes. Uma terra plenamente povoada por 63 milhões de pessoas deprimidas, a França é, ao mesmo tempo, o país mais visitado do mundo, em função de sua beleza, e um dos maiores consumidores de drogas psicotrópicas e tranquilizantes. O autor Arnold Toynbee, que de fato não era conservador, né, dizia que as civilizações não morrem por suicídio, as civilizações morrem por suicídio e não por assassinato. Então, o senhor acredita, doutor Augusto, que esses termos tão duros, né, como suicídio, ódio contra si mesmo, eles estão corretamente usados hoje para descrever o estado de coisas no Ocidente e a forma como o Ocidente está lidando com as suas crises? O que o senhor acha?
Eu acho que essa é uma definição correta, e muito embora o Pascal Brunner não seja um cristão, e algumas das interpretações que ele coloca no livro dele, The Tyranny of Guilt, que é um livro muito interessante, o subtítulo é Ensaios sobre o Masoquismo Ocidental. Eu acho o livro muito interessante, eu li esse livro alguns anos atrás e achei muito interessante, muito embora ele tenha uma visão muito negativa do cristianismo, mas, na verdade, o que acontece com o Ocidente é o pior dos mundos, porque aquela ideia de que nós somos, devemos nos arrepender dos males que cometemos no passado, mas por causa da ausência de uma completude bíblica, esses ocidentais, na verdade, estão alimentando o inimigo e aceitando uma imigração de pessoas que, na verdade, não têm nenhum tipo de comprometimento com a cultura local. Agora, e as tradições locais. Agora, uma coisa que talvez seja muito importante de se colocar é o fato de que a identidade da esquerda e o seu desprezo pela vida, isso, como cristãos, nós sabemos que quem não ama Deus acaba amando a morte, porque Deus é vida. Então, num certo sentido, isso que a esquerda faz, essa aliança com o fundamentalismo islâmico, é muito compreensível e que possui, obviamente, uma identidade, uma razão maior que até mesmo os radicais de esquerda sequer conhecem, que é uma natureza espiritual. Mas o ódio ao mercado, à liberdade como um todo, e aos direitos fundamentais do indivíduo, especialmente a ideia de igualdade, melhor dizendo, entre o homem e a mulher, no sentido de que todos devem se submeter à mesma lei, que essa é uma concepção cristã, oriunda do cristianismo, do Estado de Direito. Mas os radicais islâmicos, eles promovem o tal do multiculturalismo, que, na verdade, isso é uma aliança que é feita, que a gente pode até chamar de Unholy Alliance. David Horowitz comenta a esse respeito no livro dele sobre a aliança política da esquerda com o radicalismo islâmico. Isso, na verdade, mostra, num certo sentido, que a luta da esquerda contra os valores do Ocidente transcendem essa necessidade ou esse argumento de que valores importantes, como, por exemplo, a proteção da dignidade da pessoa humana, esses valores, esses princípios devam ser preservados. Isso revela, e essa é muito, muito claramente a posição do Pascal Bruckner, uma certa identidade ideológica, ou uma certa similaridade ideológica entre o totalitarismo esquerdista e o fundamentalismo islâmico. Então, o Pascal Bruckner, na minha opinião, a grande sacação dele é exatamente dizer que o Ocidente possui uma comiseração, uma visão de que nós devemos nos arrepender de tudo o que fizemos, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade de distinguir objetivamente o mal, objetivamente o certo do errado. Então, essa combinação de comiseração com a confusão da moralidade objetiva, porque deixa de existir através do pós-modernismo, gera uma incapacidade do povo ocidental, principalmente assim de países como a França, de resistirem ao mal e de protegerem a sua própria sociedade e as suas próprias futuras gerações. Não é exatamente o que eu presenciei no mundo da Europa oriental, porque os poloneses, por exemplo, passaram por duas ideologias absolutamente destrutivas e totalitárias, assim, a gente pode colocar muito claramente o nazismo e o comunismo, e eles hoje conseguem objetivamente distinguir ideologias que são maléficas daquelas que são benéficas. E hoje há um próprio revivamento do cristianismo, né, nesses países na Europa, e mormente na Europa Oriental. Então, o que eu posso dizer para você é que existe uma mensagem de esperança, muito embora Douglas Murray fale muito claramente
do suicídio da Europa, eu fico muito claramente aqui pensando no suicídio da Inglaterra, da Espanha, da Itália, talvez, certamente da França, eu nem vou dizer talvez, mas a França é um dos países que está numa situação mais complicada do que qualquer outro país, né, europeu, mas não foi isso que eu presenciei, por exemplo, quando eu visitei a Polônia. Por exemplo, quando eu visitei a Hungria, na verdade existe lá uma visão de que o cristianismo realmente precisa ser preservado e de que as pessoas realmente precisam redescobrir aqueles valores que são necessários para que eles possam ter o Estado de Direito preservado, para que eles possam ter um sistema jurídico em que todos sejam dotados de direitos e garantias. Então, isso tudo é uma coisa importante que precisa ser levado em consideração. Inclusive, quando visitei a universidade lá na Polônia, muitos dos seus professores eram refugiados políticos, usando assim uma expressão irônica, mas refugiados políticos da Inglaterra, pessoas que hoje migraram para esses países porque não aguentam mais a degradação, a destruição e o próprio desgaste dos valores ocidentais nesses países. A Inglaterra é um bom exemplo. Doutor Augusto, eu acho que talvez nada simbolize de forma mais simples e clara essa tirania da culpa a que se refere Pascal Bruckner, nesse livro interessante, muito interessante dele, A Tirania da Culpa, né? Do que um vídeo que está circulando aí recentemente na internet, que eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, um vídeo que mostra uma loura, seguramente é um vídeo feito nos Estados Unidos, uma loura e um homem branco junto dela, que não se sabe se é amigo, namorado, ambos se ajoelham para beijar as botas de membros daquilo que parece ser o Black Panthers ou Black Lives Matter, algum desses movimentos revolucionários de cunho marxista ligados a essa guerra racialista. E eles se ajoelham diante daqueles homens, né, daqueles homens negros, vestidos como se estivessem para o combate, e beijam as botas várias vezes, né? Aquilo é um símbolo, assim, perturbador de que ponto essa culpa, essa tirania da culpa está aniquilando, provavelmente, o homem ocidental, de certa forma, você não acha? Certamente. Agora, muito importante colocar que isso parte da esquerda mais do que desses grupos, assim, mais à margem daquilo que a gente pode considerar como mainstream. Por exemplo, o fato da indoutrinação ideológica acontecer de uma maneira muito clara dentro das universidades, no Brasil, aqui na Austrália. Isso é culpa dos governos, até mesmo conservadores, porque, por exemplo, como a gente colocou antes de começar essa nossa conversa mais formal, a presença da esquerda durante o regime militar no Brasil, onde, por exemplo, a indoutrinação nas universidades aconteceu de uma maneira absurda. Eu, por exemplo, tenho idade suficiente, eu era muito novo, era uma criança quando o regime militar acabou, mas todos os meus professores nesse colégio mais tradicional do Rio de Janeiro tinham uma orientação marxista. Até o meu professor de português mandava a gente escrever redações a respeito das benesses e das maravilhas de Fidel Castro e Cuba. Então, é uma coisa assim que já aconteceu e que, na verdade, essa longa marcha através das instituições é uma coisa que fica muito presente, e porque a esquerda, através do próprio currículo educacional desses diferentes países, ele foi dominado pela esquerda, se aprende de uma maneira homogênea. Inclusive, aqui na Austrália tem um National Curriculum, que é exatamente forçando todas as crianças a aprenderem história de uma determinada maneira. Isso, acredite se quiser, foi criado pelo suposto Partido Liberal. Eu tenho até uma certa vergonha de dizer que já fui vice-presidente do Partido Liberal aqui em Western Australia, mas esse Partido Liberal, que se diz conservador, criou essa monstruosidade do National Curriculum. Agora, para completar a desgraça, colocou um comunista para escrever o currículo, onde as crianças aqui na Austrália não sabem nada a respeito do comunismo, nada a respeito das atrocidades cometidas pelo Stalin,
acreditam, por exemplo, que os direitos humanos foram criados pelas Nações Unidas. Antes não havia nem a concepção de direitos humanos de acordo com o currículo, que é de uma imbecilidade a toda prova. No IA 12, que seria o ano 12, o último ano dos estudantes aqui, eles aprendem a serem radicalistas da agenda ambientalista. E no IA 10, eles aprendem a detestar o Ocidente e a amarem o islamismo. Inclusive, as crianças aqui são indoutrinadas a acharem que o islamismo ele é culturalmente superior e que o islamismo é uma religião de tolerância, o que é um absurdo a toda prova, porque é exatamente o oposto. Agora, se a pessoa vem de um outro país, e a Austrália é um país de imigrantes, por exemplo, a primeira geração que vem para cá, na verdade, sabe que o Afeganistão, por exemplo, é um lugar horroroso, muito pior do que a Austrália, e que eles estão muito gratos de estarem na Austrália. Mas os filhos dele, dessa primeira geração, a segunda geração, acabam se radicalizando por causa do doutrinamento esquerdista, que, na verdade, despreza o Ocidente e despreza todos os valores do Ocidente, inclusive o valor dos direitos individuais, da separação de poderes, porque, como a gente mesmo colocou aqui muito claramente, a questão do pós-modernismo gera a questão do tribalismo e uma tentativa de obtenção de poder onde os fins justificam os meios. Se a pessoa, já no âmbito escolar, aprende a detestar a sua própria sociedade, a odiar o seu próprio semelhante, ele reverte ao estado original dos seus ancestrais, o que é basicamente, então, passar a abraçar a ideologia radical islamista, por exemplo, ou qualquer outra, porque ser australiano não tem nenhum benefício. A gente tem uma sociedade multicultural, então, a Austrália, eu lamento profundamente dizer aos australianos, não tem cultura, então, porque o multiculturalismo destrói a questão da cultura local. Então, vira uma coisa assim completamente confusa. E para a pessoa adquirir algum tipo de sentido para a sua própria vida, ela vai buscar, então, uma identidade cultural alheia, talvez a identidade cultural dos seus pais, ou por causa do pós-modernismo, até possa ser uma pessoa assim, caucasiana que resolva se dizer aborígene para conseguir talvez uma melhor oportunidade de emprego, porque aqui na Austrália, em muitos outros países no Ocidente, se você é uma pessoa homem branca, as suas chances de conseguir emprego são muito menores do que se você alegar pertencer a algum tipo de identidade cultural ou biológica. Realmente, doutor Augusto, a situação do Ocidente realmente causa muito pesar mesmo, é uma infelicidade. Doutor Augusto, desses minutinhos finais que temos aqui da nossa entrevista, eu queria abrir a oportunidade para o senhor promover algum trabalho, algum livro, ou algo que o senhor tenha produzido, as revistas mesmo que o senhor tem escrito aí na Austrália, para o público brasileiro. Eu sei que algumas obras do senhor estão em português, mas fique à vontade para recomendar ao nosso público alguma obra que o senhor gostaria que fosse de conhecimento aqui no Brasil. Olha, eu tenho alguns livros publicados em português, infelizmente já devem estar, como a gente diria aqui, out of the press, que não mais republicados, mas eu publiquei há uns 5 anos atrás um livro chamado Direito Constitucional Brasileiro, junto com meu amigo Fábio Condeixa, e talvez o único livro que seja abertamente publicado ou escrito dentro de uma perspectiva cristã. E porque o meu amigo Fábio não apenas é jurista, como é cientista político, o livro tem um embasamento filosófico, um embasamento de ciência política que nenhum outro livro de direito constitucional no Brasil possui. Eu, modestamente, considero, por causa do trabalho também desse meu colega, o livro mais substancial, mais importante a respeito do direito constitucional brasileiro, que já foi publicado no Brasil e pouca gente conhece, porque eu vivo aqui e não tenho a oportunidade de promover. E o Fábio, ele é uma pessoa muito modesta, mas eu posso dizer que ele é uma pessoa inteligentíssima. E esse livro tem 1000 páginas a respeito do direito constitucional brasileiro. Até posso te dar como presente o PDF desse livro. Muito obrigado. Metade do livro é sobre filosofia política e filosofia jurídica aplicada ao direito constitucional brasileiro. Então, é um livro muito profundo, de muito embasamento
filosófico, e que vai servir imensamente ao governo brasileiro se ele tiver interesse em descobrir soluções para os problemas que a gente agora presencia no Brasil. Inclusive, essa questão de proteger as instituições e proteger os direitos fundamentais, e como se fazer isso, também se encontra nesse livro. Esse livro é publicado pelo Lumen Juris. Agora, em termos das minhas últimas publicações, eu tenho uma trilogia chamada Christian Foundations of the Common Law, que é os fundamentos cristãos do nosso sistema jurídico aqui da Austrália, chamado de Common Law. O primeiro volume é sobre a Inglaterra, porque tudo começa na Inglaterra, né? A própria visão da Common Law é a visão de que acima do poder do rei tem o poder de Deus, que é exatamente o primeiro jurista da Common Law, colocando isso no livro dele, coloca de que o poder que é dado ao rei é um poder limitado, e é um poder limitado por direito natural. E aí a gente começa toda essa discussão. Então eu abordo todos os grandes juristas da Common Law, Bracton, Fortescue, Cook, Blackstone, você pode aí dizer qualquer um, e está tudo isso narrado no meu livro, que é o volume 1, Christian Foundation, que é sobre a Inglaterra. Aí o volume 2 é sobre os Estados Unidos e o volume 3 é sobre a Austrália. Eu tenho outros livros também que eu poderia comentar a respeito da subsidiariedade, livros que eu tenho lançado, mas isso é só para dar uma ideia para o público a respeito do meu trabalho. E todo ele dedicado à honra e à glória de Deus. Eu não tenho nenhum tipo de pretensão de dizer que esse trabalho não foi feito por Deus, nenhuma pretensão de me arvorar como o criador desse trabalho, porque eu sempre peço para o Espírito Santo me guiar. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de, como acadêmico, poder servir a Ele e a expansão do seu reino na Terra. Perfeitamente, doutor Augusto. Doutor Augusto, eu quero dizer que eu gostei muito desse tempo, desse bate-papo que tivemos. Foi extremamente elucidativo e edificante, e eu creio que para todos os nossos ouvintes, para todos os que acompanham o Burkcast. E eu quero aproveitar aqui e já deixar para o senhor no ar o convite para retornar ao Burkcast, para nós tratarmos de outros assuntos que sejam de interesse do público conservador. O senhor aceita o convite? Eu aceito com muita honra e agradeço profundamente pela oportunidade que me foi conferida. Doutor Augusto, estamos infelizmente chegando ao fim desse primeiro Burkcast internacional, que foi, como eu já disse, muito elucidativo para todo o público conservador que esteve conosco. Eu quero agradecer muito, de coração, a disponibilidade que o senhor teve para nos abençoar com o seu conhecimento, a sua experiência, e quero deixá-lo aqui com a sua breve palavra final. A minha palavra final é que Deus abençoe imensamente ao povo brasileiro e que ele não se deixe ludibriar pelas mensagens e pelas propagandas que são extremamente destrutivas da sociedade brasileira. Eu gostaria de dizer para o povo brasileiro que ele é muito amado por mim e que eu vou manter nas minhas orações, as minhas orações que são direcionadas a Deus, para que Deus guie o nosso país e para que a gente possa manter as nossas tradições de liberdade e de proteção do indivíduo, que na verdade são características de toda a sociedade que honra a Deus em primeiro lugar. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe ao nosso querido país. Muito obrigado, doutor Augusto. Amigos conservadores do Brasil, sempre o meu muito obrigado a vocês pelo prestígio ao Burkcast. Como você sabe, os episódios do Burkcast estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes. Acompanhe também o Burkcast pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com seus amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça daquele recado tradicional do Burkcast, que se encontra em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.